aqui, né? Deu discussão e o Papote falou que o pessoal também se interessou e tal. Então, eu gostaria de propor para vocês, assim, a gente terminar a aula passada primeiro, né? E aí vou dedicar menos tempo para os métodos de ensino e mais tempo para essa discussão que a gente começou a fazer sobre aprendizagem e tal. Por que eu estou fazendo essa proposta? Eu apostaria algum dinheiro que os métodos de ensino vão voltar em discussão em algum momento aí no curso. Tá? Isso vai aparecer com vocês mais para frente, especialmente quando forem tratar dos nados, né? Forem tratar de etapas de ensino da natação e tudo mais. E a ideia até, o Papote disse na última aula, de colocar essa minha disciplina, essa minha aula no início do curso, era justamente fazer essa discussão anterior, né? Então, acho que talvez seja mais rico a gente terminar essa parte da aprendizagem. Eu vou procurar dar uma pincelada na questão dos métodos e tentar levar um pouco dessa discussão da aprendizagem para um aspecto mais de aplicação prática, mas vou dar menos atenção a isso, considerando que esse tipo de discussão vai voltar no decorrer do curso aí com vocês, tá bom? E essa sobre a aprendizagem talvez não, né? Eu acho que o curso vai tomando no decorrer aí um aspecto mais aplicado, então essa carga teórica eu acho que talvez seja um bom momento da gente fazer. E a segunda coisa, também conversei com o Papote hoje à tarde, assim, não encarem, né, o que eu estou trazendo e a aula, tá, como provocações, tá, gente? De maneira alguma. Muito pelo contrário, eu adoro debate, façam perguntas, participem, mas a ideia não é isso, é mostrar um ponto de vista, tá? E aí vocês, quem concordar, legal, quem discordar, se posiciona e sem crise, tá bom, gente? Bom, vamos lá então. Vou compartilhar com vocês aqui. Ué, não está compartilhando a tela? Vocês estão vendo já a minha tela? Ainda não, Renato. Então, que estranho, não está compartilhando. Espera aí. Olha que louco. Eu acho que eu estou sem habilitação para isso. Ô, Rê, você consegue ver para mim, por favor? Mas é o mesmo link que eu usei na semana passada. É o mesmo link, professor. Mas o meu botãozinho de compartilhar está escuro. Eu não consigo compartilhar. Deixa eu ver. Você entrou com o login da USP, Renato? Entrei. Não, tudo igual, cara. Ó, eu vou sair e entrar de novo. Só um segundinho, por favor. Aqui. Papote, você tá me ouvindo, cara? Sim. Cara, você tem essa aula que eu te passei antes? Tem como você compartilhar e eu vou pedindo para você passar? Porque, por alguma razão, não estou conseguindo compartilhar, cara. Muito estranho. Renato, eu tenho ela, só que ela está em PDF. Espera aí. Vou mandar no seu zap aqui, tá? Que estranho, cara. Veja se não tem nenhum bloqueio na apresentação, Renato. Não, é a mesma que eu usei na terça. Mas vê se ela não foi de alguma coisa, ficou se você não compartilhou, evitou editar, alguma coisa assim. Deixa eu ver, vamos ver. Eu vou fechar ela e abrir de novo. Vamos ver se muda alguma coisa. Não, mas sabe o que é estranho? O meu botão de compartilhar aqui tá preto, assim, eu não consigo compartilhar. O nosso aqui, o meu tá aberto. Eu consigo compartilhar qualquer coisa. Pois é. Isso é censura, viu, gente? Pô, te mandei no zap aí, cara.
Quando se abre, eu vou tentar mais uma última vez. Sai, já volto. Ok. Todos estão vendo a apresentação? Renato, então você... Sim. Ok. Cara, eu vou cantando aí, você muda, Papotinho. Eu não consigo por algum motivo, cara. Ok, Não sei o que rolou. tranquilo. Vamos lá. Não sei. Então, eu vou pedir você andar um pouco mais, cara. Vamos parar. Vai indo, vai indo, vai indo. Vai embora. Aí mesmo. Pode abrir o slide inteiro, por favor, cara. Nossa, vai ficar complicadão, mas vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos dar sequência onde a gente parou, então. A gente tinha parado, a gente está falando sobre aprendizagem, né? O que é o processo de aprendizagem. Pessoal, desculpa, gente, só um segundo, por favor. Desculpe. A gente está falando sobre o processo de aprendizagem. E a gente parou num ponto que a gente estava diferenciando, né? A metáfora de transferência, aquisição, ou seja, que a gente não aprende exatamente o que alguém ensina, mas a gente aprende o produto, na verdade, do que está sendo ensinado, com as referências que a gente tem, com a nossa bagagem cultural, de como a gente consegue relacionar isso, relacionar o que está sendo ensinado com a nossa bagagem, com o que a gente já conhece, e assim, a posição que a gente ocupa e como isso é recebido. Por favor, Papai. E aí é o ponto, né? Quando a gente pensa em aprendizagem nessa perspectiva, a gente e aonde essa perspectiva vai se diferenciar da lógica da aquisição de conhecimento, ou vai diferenciar também do construtivismo, que é a lógica de você acumular mais conhecimento, essa perspectiva é o quê? A gente pensar a aprendizagem como uma prática sociocultural, a gente pensa não em acumulação de conhecimento, a gente pensa não em adquirir conhecimento. A gente vai lidar, na verdade, com a pessoa se tornar alguém diferente. Então, não é uma coisa simplesmente de acumulação, de aquisição, mas é uma questão do que? A pessoa tem a sua bagagem cultural, a pessoa tem sua história, ela já construiu um corpo de conhecimento ali, X, e a cada vez que ela aprende alguma coisa, modifica essas formas de percepção de mundo, de decifração e apreciação do mundo. Esse é um ponto fundamental, gente. Que a gente ensinar, e a gente vai entrar nos métodos daqui a pouco e pensar isso. A gente ensinar um educativo, uma técnica de nado, para qualquer pessoa, essa pessoa não vai aprender exatamente o movimento que a gente quer que faça, porque o corpo dessa pessoa é diferente, a percepção dela é diferente, a experiência, a percepção tanto externa quanto do próprio corpo. E às vezes aprender uma técnica de nado diferente muda a referência de flutuação, muda a referência de deslocamento, muda um monte de coisa que a pessoa está constantemente se tornando, então esse é o termo em inglês, o becoming, alguém diferente. Então essa perspectiva de aprendizagem não é exatamente o construtivismo de pensar que a pessoa constrói o conhecimento a partir do que ela já tem. Não é exatamente isso, mas é a pessoa se tornando alguém diferente a todo momento. E aí já me permite a gente começar a falar dos métodos. Eu vou tentar fazer esse link com os métodos o tempo inteiro hoje. Será que é possível a gente considerar, então, que uma mesma série
seja de exercício mais com uma intenção de uma melhoria técnica, ou seja, uma série com uma intenção de melhoria de condicionamento físico, sei lá, não importa o objetivo. Uma mesma série vai ser uma mesma série para o mesmo nadador mais de uma vez? Essa é uma primeira reflexão que a gente precisa fazer. Então, o 10:50 para 1 minuto lá que a gente mencionou, tinha outra série que o sonho do Papote, não lembro qual era, tal. Fez uma vez, Papote fez lá a série dele, o sonho dele lá uma vez. Pá! Aí, beleza, descansa, tal. Daqui 3 dias ele vai lá e tenta fazer de novo. É a mesma série para esse cara? Certamente não. Por que não é a mesma série? Porque por ter experienciado a série, a segunda vez que ele vai fazer, certamente a sua forma de perceber, decifrar e apreciar a série já é diferente da primeira, quando ele não sabia o que vinha pela frente. Ele não sabia o que era terminar uma série dessa, ele não sabia o que era. Agora ele sabe, então ele já é outro, cara. Então, essa perspectiva de aprendizagem é a gente... Não, discordo, Arthur. Discordo. O número da série é o mesmo. Mas a forma como vai ser feita, a forma como vai ser percebida, o produto da série é outro. Onde eu estou querendo chegar, gente? A gente deixar de olhar para os nossos alunos como corpos que reproduzem os números, os parâmetros, o nome que quiser dar aí. Não são. Sempre que a gente faz intervenções com os nossos alunos, com os nossos atletas, tal, eles se transformam em alguém diferente. Nem no mesmo treino. Perfeito, Val. Perfeito. Isso é um fator importante. Especialmente quando a gente... Assim, alunos num processo de aprendizagem técnica de nada, isso é muito claro, né? Assim, é explícito, né? Assim, que o cara consegue se equilibrar melhor, consegue flutuar melhor, a abraçada já muda, a respiração muda, assim, é muito nítido. Mas isso serve para qualquer situação. Mesmo o atleta lá que está num nível melhor e que você quer melhorar o detalhe e tal, a gente considerar que esses atletas, eles não são fazedores de série. Ou melhor, não são repetidores de série. Eles são pessoas se transformando o tempo inteiro. Né? Então, modifica-se tanto o já conhecido. Um exemplo simples, e que isso certamente todo mundo já vivenciou. Aquele filme que você assistiu há 5, 6 anos atrás, você assiste de novo, parece que é outro filme. Né? Todo mundo já... Ou um livro que você já leu mais de uma vez, pô, é outro livro, cara. Porque você já sabe o que vem pela frente, você é uma pessoa diferente, vai ler outras coisas, decifrar outras coisas. É aquele lance da cor, né? Do vermelho, do laranja, que tem o roxo e você passa. Então, pensar em aprendizagem nessa perspectiva, a gente humaniza mais o aprendiz. A gente humaniza no sentido de que o aprendiz vai ser diferente depois da nossa intervenção, e que ele é diferente durante a nossa intervenção, e que a gente tem, e mais uma vez vai cair naquilo, não é... Eu não lembro quem foi que falou assim, pô, não dá para a gente ser super-herói, né, de dar conta de tudo, eu não lembro quem fez comentário na aula passada. Eu concordo, não dá, mas é nossa função ajustar o nosso treino, ajustar a nossa aula aos alunos que estão constantemente se transformando. Então, esse é um ponto importante para a gente falar dos métodos daqui a pouco. Papotinho, por favor, cara. E aí a gente deixa de falar em quem é naturalmente talentoso, ou naturalmente inteligente, ou naturalmente não talentoso e naturalmente desprovido de inteligência. Aí a gente começa a considerar o seguinte, gente. Lembra do peixe grande em lago pequeno que a gente discutiu, né? Às vezes é uma pessoa que tem suas características genéticas, tem uma composição corporal, tem
tudo favorável para a natação, e o cara começa a ter experiências de treino, começa a se destacar e tal, começa a ganhar campeonato regional e vira o peixe grande em lago pequeno, né? E aí, quando vai para o Lago Grande, não tem o mesmo desempenho de um cara que já está no Lago Grande há mais tempo, com características semelhantes, mas vivenciou coisas diferentes. E aí, esse peixe grande que saiu do lado pequeno começa a ser visto como peixe pequeno. Acho que todo mundo pode enumerar incontáveis exemplos dessa situação, né? Mas não é que o cara era talentoso e deixa de ser. É que tanto a aprendizagem quanto a percepção, essa é a palavrinha-chave, a percepção de desempenho, a percepção de rendimento, guarda essa palavra pro resto da vida de você, gente, são relacionais. O que é ser relacional? É que depende do contexto que está inserido. Então, ninguém é talentoso ou não é talentoso. Ninguém nasceu pronto para aquilo ou deixou de ser. Ou é avaliado como um ótimo nadador e deixa de ser. Não. É questão relacional. É a questão da disposição para a aprendizagem. O contexto é favorável para essa pessoa, com a bagagem cultural dela, se manifestar de uma forma que ela seja bem avaliada? O contexto é favorável para a pessoa aprender a partir do que ela já tem? Ou o contexto é favorável para, na verdade, não aproveitar o que ela já tem ou negar o que ela já tem e ser taxado de incompetente e ficar para trás? A relação que eu quero que vocês comecem a fazer é o seguinte: a gente pensar em aprendizagem como uma prática sociocultural é pensar a aprendizagem não como um processo de repetição de protocolo, não como um processo de estímulo-resposta. Então, a atividade é essa, a pessoa responde, deu certo, não deu, é talentoso, não é. É muito mais complexo que isso. É pensar a aprendizagem no sentido de que há uma relação entre o contexto e a pessoa. E o que eu quero dizer com a pessoa? Eu quero dizer, é uma relação que a pessoa tem a sua bagagem, tem suas percepções, sabe alguma coisa, e o que o contexto oferecer para ela só vai aprender o que ela conseguir relacionar com o que ela já tem. Isso é relacional. É relacionar. E a aprendizagem é isso. Por isso que quando eu falo eu falei para vocês na aula passada, essa aula não é a mesma aula para todo mundo, não é mesmo, cara. Porque a gente criou um contexto, e que a gente vai chamar de cultura de aprendizagem, e cada um de vocês está relacionando o que eu estou dizendo aqui com a cultura, com a bagagem de vocês. E cada um está incorporando um conhecimento diferente aí dentro, porque é o processo relacional entre o contexto e o que vocês têm aí. Né? E aí cada um está construindo. Eu quero que vocês cheguem a um ponto do conhecimento que é objetivo? Sim, gostaria. Todo mundo vai chegar? Não. Por quê? Porque vocês são diferentes de mim. Eu gostaria que vocês chegassem o mais próximo possível. E cada um vai fazer o seu caminho, porque vocês vêm com bagagens culturais diferentes. Esse é um ponto importante. A gente começar a olhar os nossos alunos, já passa a palavra, Potinho. Olhar os nossos alunos não como pessoas zeradas que vão adquirir o conhecimento que eu estou passando, ou pessoas zeradas que vão repetir determinada série, determinada periodização e vão responder de determinada maneira. Não. As pessoas vão aprender e vão responder de maneira relacional, ou seja, o que o contexto oferece e o que elas têm a oferecer para gerar um produto da aprendizagem. Beleza? Fala aí, Papotinho. Uma dúvida. Com relação a essa abordagem que você está mostrando, analogamente, dentro da aprendizagem motora, né, tem um termo bastante famoso, que é a tal da interferência contextual, né, que é o grau em que a prática de várias habilidades interfere na aprendizagem da mesma. Né? E, de maneira resumida, seria, bom, tá, eu vou ensinar a perna crawl, então eu trabalho a perna crawl em decúbito ventral, decúbito dorsal, na vertical, enfim, eu
de alguma forma, eu estruturo uma prática em que o aluno ele experimenta um gesto semelhante ou, em alguns momentos, exatamente o mesmo, só que em diferentes contextos. Seria esse tipo de Eu aproximação acho que dá dentro para de aproximar. um gesto específico? Eu acho que dá para aproximar, considerando que não é a mesma coisa, Sim. tá? Mas eu acho que dá para aproximar, é essa lógica. É essa lógica. E que se você fizer esse mesmo exercício no dia seguinte, vai ser diferente também. O processo de construção da aprendizagem. Por exemplo, claro, guardadas as devidas diferenças técnicas, mas o egg beater na perna polo e a perna peito. Né? Existe, embora a gente sabe que tem diferença técnica, mas obviamente que existe muita similaridade e, eventualmente, existe uma não interferência, mas um contexto que favoreça, por exemplo, a simulação da mesma técnica realizando dois exercícios completamente diferentes, pelo menos considerando decúbito. Eu só tiraria o completamente diferentes, que não são completamente diferentes, mas é isso, cara, é isso. É pensar que, assim, para você aprender, vamos lá, então vamos partir da perna do polo para a perna peito, vai. Então o cara já na do polo, já fez esse exercício, consegue, não sei o nome correto dessa pernada aqui do polo, mas essa remada aqui, sabe, da pernada do polo, consegue fazer isso e vai aprender o nado peito. Concorda que ele parte de referências bem próximas do nado peito. Pode ser um fator facilitador, sem dúvida. Né? Pode ser um fator facilitador. Como às vezes não também, viu, Papote? Por que eu vou dizer isso? Não sei se já tiveram oportunidade, vou usar um exemplo fora da natação, mas eu acho que é bem ilustrativo. Se já tiveram oportunidade de ensinar o drible no handball para basqueteiro, sabe o drible? Bater a bola no chão no handball, para o cara que joga basquete a vida inteira, que a tendência do cara é conduzir a bola, coisa que não pode fazer no handball. Né? Também é um processo que o cara vem como história e que precisa também você desconstruir isso. Né? Então, sim, eu acho que, não vou dizer que é a mesma coisa, mas o princípio é semelhante, sim, sem dúvida. Tá? E aí um ponto importante é, nessas questões, eu vou passar rápido por isso, a gente considerar que as pessoas não são free agents. O que eu quero dizer com free agent? As pessoas não necessariamente aprendem o que elas querem e não necessariamente se manifestam do modo como elas querem. E não necessariamente o seu aluno vai aprender o que você quer. O que eu quero dizer com isso? Se a gente considera isso, que o cara tem o amarelo, você ensina vermelho, o cara aprende laranja, não é porque ele não quer aprender o vermelho. É o que a condição histórica, cultural dele permite aprender naquele momento. Isso é importante a gente considerar por quê? Porque as pessoas não vêm zeradas para a gente. E às vezes a pessoa não consegue fazer alguma coisa, não é que ele é descoordenado ou é burro. Talvez a bagagem cultural anterior e o contexto anterior dificultem algumas relações que a gente precisa batalhar para ele conseguir fazer. Tá? E, por fim, deixar um último conceito aqui, antes de responder a pergunta do Felipe. A ideia de herança cultural. Né? O que herança cultural envolve nesse processo? Herança cultural é aquilo que a gente aprende na nossa família sem perceber. Sabe aquela coisa que fala assim, pô, você é filho do seu pai mesmo, né? Você está reproduzindo, ou filho da sua mãe. São experiências que a gente acumula na infância sem perceber e que nos ajudam a aprender algumas coisas durante a vida. Então, até vou usar o Papote e a filhinha dele como exemplo. Né? Que ele estimula. Estimula, lá, o bracinho, a perninha. Tá. E ela super firminha. Para a idade dela, então, nem se fala. É uma herança que a mãe T vai carregar. Talvez se o pai dela não fosse profissional de educação física, fosse, sei lá, qualquer outra coisa, engenheiro, a mãe T não ia ter esse estímulo
e a gente não sabe como ia ser. Mas certamente ela tem esse estímulo agora. É uma herança cultural. Isso é importante a gente considerar, por quê? Porque os nossos alunos, os nossos atletas, trazem heranças diferentes. Então, às vezes, as relações que a gente tem que puxar com eles são diferentes. Pode passar, Papotinho, por favor. Felipe, vamos lá para a sua pergunta. Só para destacar antes que eu não vou ser esses pais não, que forçam a barra do filho para fazer uma modalidade esportiva. Ela vai poder escolher qualquer modalidade depois que ela for campeã brasileira de 400 medley. Então, é bem tranquilo. Assim, sabe? Aí depois ela está livre. Né? Daí está livre. Com 15 anos, né? O Felipe perguntou aqui, professor, qual a relação das emoções com a elasticidade semântica? Felipe, a resposta é a seguinte, considera tudo isso que eu falei com as emoções fazendo parte do pacote. Acho que agora vai ficar mais claro. Tá? A gente entender o seguinte, que o conhecimento incorporado, ou seja, a aprendizagem, é produto. Tá vendo essas duas setinhas girando aqui? Ó? É produto da interação relacional entre as culturas de aprendizagem, ou seja, o contexto que nós estamos, e as disposições das pessoas para a aprendizagem. Então vamos lá, Felipe, para responder sua pergunta. O que são as culturas de aprendizagem? É o contexto que a gente está. Tá? Então é o contexto. Envolve a estrutura, o tipo de curso que está sendo ensinado, quem está ensinando, quem são os colegas, tudo isso faz parte da cultura de aprendizagem. E isso pode ajudar ou não, influenciar ou não na forma de aprendizado. Vai aquela pergunta, eu não me recordo quem perguntou isso na aula passada, mas você tem um cara que está num nível de desempenho muito diferente da turma. E aí a gente estava discutindo o que fazer com esse cara, né? Que a minha resposta foi o quê? Só garante que ele tem oportunidade de nadar. Mas se não for a turma para ele, vamos procurar outros contextos, outras culturas de aprendizagem que talvez sejam mais adequadas. Ou seja, a aprendizagem vai ser esse produto relacional da cultura de aprendizagem com as disposições. O que são as disposições? E aí entra também, Felipe, as emoções. Pense em disposição. Vocês estão dispostos a fazer alguma coisa agora? Entendeu? Quem está disposto a lavar louça agora? Entendeu? Pensa nesse sentido. Não é só prontidão. É disposição. O que é isso? É o modo como a pessoa se envolve com a prática. Mas o que é o modo? É o modo e o que ela traz com ela para fazer as relações. Então, disposição é o quê? São as razões pelas quais as pessoas estão lá. É o sentido que elas dão para a prática. Então, aquilo que a gente conversou na aula passada, na mesma piscina, a gente pode ter um cara que está dando um sentido super oficial e um cara que está dando um sentido super ressignificado para a mesma série. É a capacidade atlética da pessoa, uma promoção, né? O cara tá de saco cheio ou não naquele dia. Tudo isso entra no pacote da disposição da pessoa para a aprendizagem. E é a bagagem cultural também que ela traz para fazer as relações. A aprendizagem sendo produto disso, gente, ela é menos previsível e menos controlada do que a gente pode querer, como treinador, como professor. Porque a aprendizagem vai acontecer no produto entre a quem a gente tem mais controle nas culturas de aprendizagem, como a gente estrutura a cultura de aprendizagem. A gente não tem controle total, mas a gente tem mais controle. Vai ser o produto disso com as disposições de cada um dos alunos, cara. Aí põe as emoções aí da pergunta do Felipe, no pacote. Né? E o que o cara vai aprender, mais uma vez, não é o que a gente quer. É o produto dessa relação. Então, o que acontece? O nosso papel como professor, como professora, é pensar sempre que estímulo eu posso dar a partir do que eu estou vendo de transformação, do becoming. Então, as pessoas estão se tornando alguém diferente que estímulo eu dou agora. Está se tornando diferente de que estímulo eu dou agora.
O estímulo funcionou, não funcionou, e vai e volta e tal. Então, a gente pensar em protocolo de treino com uma coisa estanque, rígida, e aquilo vai funcionar, funcionou uma vez, vai funcionar de novo, eu tenho receio de pensar assim. Muito receio de pensar assim. E aí entra, inclusive, e aí pensando até no desempenho físico, né? Tudo que o papote estuda ali, dos marcadores, de como você consegue aferir algumas coisas durante o treino mesmo, e você sentir o quanto aquele processo está atingindo o que você espera ou não. Qual a mensagem que eu quero deixar com esse discurso? Pensando em aprendizagem, quanto mais a gente padroniza, maior a chance de dar errado em muita coisa. Por quê? Porque as pessoas vão se transformando. As pessoas vão pedindo estímulos diferentes. As pessoas se transformando, elas vão perceber o mesmo estímulo de maneira diferente. Essa é a riqueza do negócio. Certamente vocês vieram diferente para a aula de hoje, vocês vieram com, vamos usar o termo, né? Disposições diferentes para hoje do que vocês estavam na terça-feira. Não sei se isso vai ajudar ou atrapalhar, mas vocês vieram diferentes. Ponto. Como eu também. Né? Tanto que eu estou me remetendo à aula de terça várias vezes. Aquilo lá ficou. Eu papai tivemos 2 conversas sobre a aula de terça. A coisa. Para tentar dar o estímulo melhor possível hoje. Então, pensar a aprendizagem nesse processo nos coloca uma grande responsabilidade. Por favor, Papotinho. Pode passar, isso aí eu já falei do relacional, pode ir. E aqui exemplos do que compõe a cultura de aprendizagem e que a gente pode jogar com isso nesse processo do estímulo, do melhor estímulo, né? E aí, quando a gente for falar de método daqui a pouco, eu não vou falar sobre melhor método, não. Na verdade, a reflexão que eu quero fazer com vocês é qual é o melhor método para cada momento, qual é o melhor método para cada aluno, qual é o melhor método para cada objetivo, qual é o melhor método para cada disposição que o aluno vai apresentar aquele dia, aquele período, enfim. Acho que a discussão de método passa por aí. Né? Porque se a gente pensar qual é o melhor método, a gente cai na crítica que eu fiz até agora há pouco de padronizar. Então, de pensar num método único, a chance de a gente atender alguns nadadores, alguns atletas, alguns alunos, que por qualquer razão têm disposições mais convergentes com esse método, pode funcionar. Como a gente pode também perder alunos e perder atletas que tenham disposições não tão convergentes a esse método. Então, a gente pensar em método é pensar no quê? Como eu ajusto a minha aula, o meu treino, para quem está aqui para aprender comigo. Então, o que compõe as culturas de aprendizagem? Né? Essa relação entre aprendiz e professor, professora, o controle de localização em recursos, a ideia de currículo, de método, de certificações e tudo mais. Por exemplo, essa mesma aula... Não, peraí, vou falar o resto, daí eu dou o exemplo. A dimensão temporal, né? Então, assim, a primeira e a segunda aula, isso já faz toda a diferença na cultura de aprendizagem. As formas de gestão da instituição, política de governo, as condições e condicionantes socioculturais e socioeconômicas, por exemplo, de classe, gênero, etnia de quem está envolvido com a gente, nossa mesmo, também com professores e professores. A ideia de comunidade de prática. Então, assim, essa mesma aula, esses mesmos slides, essa mesma fala minha, ela vai fazer parte de uma cultura de aprendizagem que, se eu usar exatamente isso com outra turma, vai ser uma outra cultura de aprendizagem. Se eu usar exatamente esse slide com vocês de novo, puta, Ricardo matou, é aí que eu quero chegar. Se a gente usar esse mesmo slide com vocês de novo daqui um mês, é outra cultura de aprendizagem, é outra aula, cara. Vocês são diferentes, eu estou diferente. A bagagem cultural de todo mundo aqui se transformou, se tornou diferente, o becoming, se tornando diferente.
Considerem isso para os seus alunos. Não é nem no sentido de ser mais tolerante ou paciente com eles, é entendendo que não são máquinas de reproduzir série, não são máquinas de reproduzir protocolo, não são máquinas de reproduzir procedimento. São pessoas que necessitam de estímulos. Por que são de estímulos diferentes? Porque eles aprenderam alguma coisa com vocês, eles se tornaram diferentes, cara. Então, a gente tem que procurar estímulos diferentes. E aí o Ricardo fez um comentário que eu concordo plenamente, Ricardo. O nosso papel como professor, como professora, e usa os termos que quiser, treinador, treinador, instrutor, instrutor, o que vocês quiserem, tá? O nosso papel é ajustar, é ressignificar a nossa prática o tempo inteiro. É isso mesmo. Cara. Vou dar um exemplo de mudança de cultura de aprendizagem que eu estou adorando hoje. Na aula passada, eu estava transmitindo os slides. Então, como é que eu separei minha tela? 2/3 da tela aqui com os slides e 1/3 da tela para ver vocês. Eu separei em duas. Só que eu via pouca gente. Então, eu captei menos as reações de vocês. Como hoje o papote transmitindo, eu estou vendo mais pessoas. Eu estou acompanhando mais as reações. Putz, isso faz uma diferença brutal. Pelo menos para mim, eu sinto muito isso. Acho que todo mundo, né? Você está falando as reações... Porra, então, já posso dizer, inclusive, que a cultura de aprendizagem hoje, para mim, está diametralmente diferente de terça-feira por isso. E não foi de propósito, prometo. Mas isso já mudou. Então, já é um ajuste. Entendeu? Algumas falas minhas, eu percebi que teve gente que fez assim, teve gente que fez assim. Pô, isso é muito bom, cara. Coisa que eu não tive terça-feira. Então, já está diferente, cara. Já está diferente. Né? Vai lá, Papotinho, por favor. E aí, esse processo, né, que é uma teoria das culturas de aprendizagem, se relacionando com uma teoria da aprendizagem cultural, que é o lance da cultura de aprendizagem e disposições para aprendizagem, vai criar um processo de que o aluno aprende aqui embaixo, learning to become, então aprende para se tornar alguém, e se tornando alguém, ele aprende. Parece meio viagem teórica, mas não é. É o quê? O cara aprendeu, ele já é alguém diferente. Sendo alguém diferente, ele vai aprender diferente. Ele vai perceber outras coisas. Ele vai fazer outras coisas, assim vai. E aí é um conceito que eu acho que é brilhante desse autor, né, do Hodgson, dos colegas dele, que são os horizontes para ação e horizontes para aprendizagem. Para a gente fechar essa história e começar a partir para os métodos. O que são os horizontes? Não adianta eu querer, vou usar o Papote de exemplo, que o Papote entenda alguma coisa. Pensa o horizonte aqui, ó, como os limites que o Papote é capaz, por conta, não por ele ser inteligente ou burro, não é isso. Os limites que ele é capaz de perceber e de decifrar de alguma coisa, de acordo com a história dele, com o que ele teve acesso, com a bagagem cultural, com os valores, com a herança cultural dele e tal, enfim. Tudo isso que faz o Papote ser quem ele é hoje, estabelece um horizonte de aprendizagem para ele, em que ele é capaz de perceber algumas coisas e não é capaz de perceber outras. E que talvez ao perceber essas outras, ele vai precisar de alguns estímulos tal, e vai. Né? Mas não é que a pessoa não é capaz porque ela é incapaz e é caso perdido. Jamais. É porque o cara vem com uma história, com uma bagagem cultural que favorece ele perceber algumas coisas, mas desfavorece perceber outras. Ponto. Esses são os horizontes de aprendizagem. Os horizontes de aprendizagem permitem, por exemplo, a gente ter posição política diferente. Frente ao mesmo fato. Frente ao mesmo fato, as pessoas têm posições diferentes. E às vezes tem posições que falam, porra, é óbvio que está errado. Não, é óbvio que está certo. Por quê?
Porque o horizonte de aprendizagem, a história da pessoa, o que ela aprendeu, o que ela teve acesso, o que ela teve oportunidade, a herança cultural dela, tudo isso permite um limite aqui de percepção e decifração do mundo. E tudo que ela for aprender é relacional a este horizonte, a esse limite. Não queira que ela aprenda o que está aqui. Ó. O que a gente tem que fazer como professores para ela aprender o que está aqui? Ampliar esse horizonte. Vou usar o exemplo que eu usei na passada das cores, que eu acho que essa metáfora é boa. A pessoa vem sabendo que é amarelo. O horizonte de aprendizagem dela, a história, a bagagem cultural é amarelo, cara. Eu preciso ensinar o vermelho, que está aqui fora. Se eu ensinar vermelho, ela só consegue compreender vermelho relacionando, lembra a palavrinha relacional, com amarelo, cara. Vai sair laranja, não vai sair vermelho. Por quê? Porque o horizonte de aprendizagem dela para compreender o vermelho que está aqui fora não dá, ela precisa aprender outras coisas e minha mão não vira mais para chegar no vermelho. Mas não é que ela é incompetente, não é? Ou numa dessa horizonte de aprendizagem dela já é muito próximo do vermelho, fala vermelho, pô, vermelho, respondeu de cara e tal, pô, que talento, né? Não. O horizonte de aprendizagem dessa pessoa, ela pode vir com uma bagagem cultural, com uma história. Até eu estou vendo o Valmer aqui, um exemplo que o Valmer trouxe para a gente na aula passada, do filho dele, é um exemplo de herança cultural. E que certamente o filho dele já foi nadar com um horizonte de aprendizagem bem propício para aprender a nadar. Mesmo numa cultura de aprendizagem também propícia ao basquete, né? Quem está falando de Franca e tal. Mas veja, o filho do Valmer, pelo que ele contou, conheci ele terça-feira, mas pelo que ele contou, me parece que o filho dele tem uma herança cultural familiar e teve estímulos, uma bagagem cultural, vendo o pai na beira da piscina, deve ter começado a nadar cedo, enfim, tem toda, né? Que o horizonte de aprendizagem dele é um horizonte de aprendizagem bastante convergente com o aprendizado da natação, na água. Talvez, se ele for aprender vôlei, estou chutando, não faço a menor ideia, mas seja um horizonte de aprendizagem não tão próximo, não tão convergente. Ele vai ter que ampliar isso aí. Perceber as pessoas dessa forma humaniza as pessoas, nos faz mais responsáveis, no sentido de que tudo que a gente ensina, sim, transforma as pessoas, e que, às vezes, a incompetência de uma pessoa não conseguir aprender o que a gente quer é nossa, no sentido de não conseguir ampliar o horizonte dela para que ela aprenda o que a gente quer que aprenda. Às vezes a gente está tentando ensinar o vermelho para alguém que veio com o horizonte de aprendizagem amarelo. E insiste no vermelho, 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 e não dá, e insiste, protocolo, procedimento, repete, não foi. Perdeu, cara. A pessoa vai tentar aprender amarelo em outro lugar que não na sua aula. E pensar nisso no seguinte, principalmente esse ano que vai ter eleição, a gente fala da empatia, né, tal, e é que eu não faço parte das redes sociais, eu não sei exatamente como está rolando já isso, mas daqui a pouco o bicho vai pegar, a gente sabe. Não é empatia só, é entender que o cara percebe a posição política, o horizonte para ação do cara. O cara se posiciona daquela forma porque o horizonte de aprendizagem dele, o horizonte de ação dele permite isso, cara. Então não é brigar e chutar o cara longe, né, e rotular. Não. Vamos conversar e ampliar esse horizonte de aprendizagem. Se não for para essa eleição, talvez para a próxima. O cara já percebeu outras coisas e a gente pensar com os nossos alunos dessa maneira. Vai lá, Papote, vamos embora. Já são quase 9 horas, eu quero entrar nos métodos. Hoje vocês estão interferindo mesmo, menos. Ou tá brilhante a explicação, ou tá uma... E eu tô aqui, o horizonte de aprendizagem está aqui longe. Renato, só antes de você entrar nesse segundo slide, nesse slide, eu gostaria de te ouvir com relação ao que você falou da percepção e ampliação de horizontes,
fazendo uma analogia com o aumento do repertório motor aquático, né, durante, eu sei que estou talvez antecipando um pouco essa questão de método, mas essa questão de repetir. Eu não vou nem falar do S, que não se ensina mais o S, mas eu aprendi, ensinei muito tempo, né, o S, e a gente, né, também com uma experiência, né, enquanto treinador, especialmente como professor, não como treinador, mas muitos alunos que literalmente patinavam na água, que não tinham a menor sensibilidade, e eu vou usar o termo que você está usando aqui, não tinha a menor percepção, ou mesmo a propriocepção do que ele fazia na água. Ou mesmo o nadador, durante abraçado na do costas, enquanto estava vendo o braço, estava lindo, passava do campo de visão, era um terror, né, porque não tinha a menor percepção do que o corpo dele faz na água. Na sua opinião, o quanto que ampliar o repertório motor aquático, e isso é uma coisa que a gente tem muita carência de estudos realmente controlados, né? Mesmo com a falha dos controles, existe uma corrente muito forte, né, sugerindo que ampliar o repertório motor aquático, especialmente nas fases iniciais, melhoraria a percepção, né, do aluno, né, independente da modalidade, polo, nado artístico ou mesmo a natação. Queria te ouvir um pouco sobre isso e se puder até linkar com o que você vai falar agora. Perfeito, Papote. Cara, usando os termos da aula de hoje, né, dessa teoria que eu estou apresentando para vocês, e eu vou usar um termo, não sei nem se vem sendo usado, cara, mas eu lembro que quando eu treinava a equipe lá da Companhia Atlética, quando eu estava atuando mais fortemente na natação, isso surgiu e a gente usava muito, e eu lembro que era um tanto quanto inovador, a multinatação. Eu lembro que tinha nadar o crowd ao contrário, né? Os palmateios, um braço de um estilo, outro braço de outro. Enfim, eu concordo contigo usando esses termos, tá? O que seria a multinatação? O que seria ampliar o repertório motor aquático? Seria ampliar o horizonte de aprendizagem, cara. Sem dúvida, mas sem a menor dúvida. E eu vejo com muito bons olhos, tanto como disse para vocês, eu usava isso com os atletas. Por que eu vejo isso com muito bons olhos, cara? Se a gente pensar só no o S, o exemplo que você deu, né? O S vai funcionar para quem tem um horizonte de aprendizagem, entende a disposição para aprendizagem, que permita fazer as relações necessárias para chegar no S. Se o cara não tem um componente de bagagem cultural ali, ou de repertório motor, chame como quiser, que dificulte essa percepção, que dificulte a coordenação, sei lá, pode ser qualquer coisa, né? Vai ser difícil chegar no S. Né? E talvez até ele desenvolva outra forma de nadar, que não faça o S certinho, que seja tão eficiente quanto, e enfim, né? Então, eu vejo com bons olhos essa ideia, traduzindo para os termos da aula de hoje, como uma forma de ampliar o horizonte de aprendizagem. E com esse horizonte de aprendizagem ampliado, concordam? Vamos dizer que o S está aqui. Eu quero que o cara faça o S, tá? Uma coisa é chegar com alguém com repertório motor mais restrito, horizonte de aprendizagem mais restrito, com o S aqui fora. Outra coisa é tentar ensinar um S para um cara assim. Ó. Certamente é mais convergente, é mais próximo. As relações vão ser feitas de uma maneira mais facilitada. Né? Então, eu vejo com bons olhos isso e na verdade, Papote, isso reforça o que eu estava dizendo, de que a gente não tem tanto controle sobre o que o nosso aluno aprende. Porque quando a gente parte, vou usar o exemplo da multinatação, né? Quando a gente parte para isso, concorda que a gente está desconstruindo técnicas mais rígidas, permitindo a ele experimentar formas diferentes de se movimentar, e que a partir delas podem surgir adaptações na técnica de nado que a gente não esperava, nem o nadador, e que, cara, transforma o lado do cara e o cara começa a nadar melhor. A gente não tem esse controle todo.
eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, o pesquisador tem que ter o maior controle possível. Isso eu estou de acordo. Porque ele precisa avaliar qual é a variável que mudou, precisa comparar um pré e pós, alguma coisa assim. O treinador, o professor, o nível de controle no sentido de rigidez no treino, na aula, precisa ser menor. A gente precisa entender que a aprendizagem ela se dá em grande parte na maneira como a pessoa vai relacionar o contexto com o que ela tem. Então a gente não consegue prever tanto assim o que a pessoa vai aprender. Eu não consigo prever o que vocês estão pensando aí, que vocês vão aprender aí, cara. E nem apurar agora. E se vocês não saírem daqui rigorosamente repetindo tudo que eu falei, ou concordando com tudo que eu falei, ou lembrando tudo que eu falei, eu tô feliz também, cara. Porque às vezes tem quem chegou aqui mais próximo do vermelho, eu tô falando vermelho e a pessoa captando isso, da maneira como eu tô esperando e construindo da maneira como eu tô esperando agora. Tem gente que vai chegar com amarelo, com azul. Um exemplo muito simples. Eu tô vendo o Douglas está na minha tela aqui. Certamente o Douglas veio com um horizonte de aprendizagem diferente, por exemplo, do Eduardo. Porque o Douglas foi meu aluno, o Eduardo não. O Douglas já chegou para a aula terça-feira com algumas expectativas, com algumas manhas. Ele já teve aula comigo, sabe assim? O Eduardo chegou zerado em relação a mim. Veja que são horizontes de aprendizagem diferentes. Não estou falando que um é mais amplo que o outro, são diferentes, cara. Certamente que eu estou falando, Douglas e Eduardo vão relacionar diferente. Né? Então, a gente pensar em ampliar o repertório motor antes de tornar o nado rígido, eu vejo com ótimos olhos, com muito bons olhos isso, né, Papote? No sentido de ampliar o horizonte de aprendizagem mesmo. Talvez para ilustrar também, já que a gente estava usando esse parâmetro do S, né? Porque na época o Kauffman, que era um pesquisador, técnico pesquisador, ele filmou, colocou pontos luminosos nas mãos dos melhores nadadores do mundo. E, embora eles aprendessem a fazer uma braçada reta, a braçada não saía reta, ela saía sinuosa. E a partir daí ele postulou a famosa teoria do S. Só que o que aconteceu, e eu aprendi, ensinei muito tempo assim, hoje não ensino mais, mas é que nós forçávamos os nossos alunos a fazer o S. Olha, você tem que fazer um S. Para fora, para dentro, para fora, qualquer coisa, que na verdade é um palmateio, enfim. Só que o fato é que esses nadadores, e hoje acontece a mesma coisa, mesmo os professores que não ensinam os alunos fazerem o S ou passar uma braçada reta, a braçada não sai reta. Então, assim, que é exatamente o que você está falando, no meu entendimento, de que, olha, você está tentando ensinar algo, mas que muitas vezes o contexto é tão diferente que não acontece da forma que você está ensinando. E a percepção de quem acaba observando acaba mudando a abordagem que ele vai ter com o aluno, não por um conhecimento, mas simplesmente porque ele viu e falou, bom, vamos imitar exatamente o que está sendo feito. Perfeito. Né? Então, Perfeito. Porque, na verdade, o S foi algo super natural que muitos nadadores faziam. Na verdade, é uma média, um comportamento padrão médio, mas alguns tinham mais sensibilidade para buscar água parada, abrindo mais o braço, outros puxando totalmente reta a braçada, como tem sido nas braçadas mais modernas, mas se nós filmarmos novamente, nenhuma braçada sai reta, mesmo os nadadores fazendo a braçada reta. Até porque tem a pressão da água, tem exatamente, o movimento, né, cara? Perfeito. Né? Não, eu acho perfeito isso, Papotinho. E aí você chega num ponto que talvez fique mais pesado agora em termos teóricos, mas eu estava lendo hoje de tarde, estava relendo, né? Esse livro aqui, a gente usa bastante aqui, chama-se A Reprodução. É sobre o sistema de ensino francês, é uma crítica que o Pierre Bourdieu e o Jean-Claude Passeron fazem, que eles vão falar o seguinte, e eu falei, tem tudo a ver com a aula de hoje, e você levantou a bola que eu estava esperando para citar o livro. Eles falam de uma coisinha que chama-se arbitrário cultural. Não sei se o Douglas lembra, não sei se os meninos tiveram aula comigo, aí lembram disso. O que é o arbitrário cultural? Arbitrário cultural é o conteúdo a ser ensinado que foi consagrado um dia.
Então, o S aí que o papai está falando, isso aí foi consagrado um dia. Por algum motivo, consagrou que era assim e todo mundo ensina assim e reproduz assim. E por que é arbitrário? Né? Que é o que a gente ia chegar aqui no desfecho da aprendizagem. A aprendizagem é arbitrária. Por quê? Sendo muito grosseiro, porque alguém que tem muito poder no campo, alguém que é muito ouvido, muito legitimado e tal, disse que é assim, cara. É uma merda pensar assim, mas é o que acontece. Então, o S se legitimou como um arbitrário. E depois de muito tempo, muita pesquisa, muita coisa, perceberam que não é bem S a referência, são outras as referências. E muda-se o arbitrário, como o Papote falou, hoje a braçada é mais reta. Daqui 30 anos, não sei. Certamente não vai ser igual a percepção de braçada. Certamente. Daqui a pouco aparece um maluco aí, campeão olímpico, com outra braçada. E o arbitrário cultural muda. Por que eu estou falando isso? O que a gente ensina também é relacional, gente. Olha que loucura. Então, a convicção do que a gente ensina é certo, esquece o é. É está certo. Convicção do que a gente ensina está certo. Pode mudar. Né? Pode contar as experiências que a gente teve nas nossas conversas. Eu percebi que a fisiologia que eu aprendi na faculdade há mais de 20 anos atrás não é a mesma fisiologia que ele me contava, cara. Não é. Era outro negócio, eu aprendi outra coisa, claro. O arbitrário cultural vai mudando, o conhecimento vai mudando. A questão é como que as pessoas conseguem lidar com isso. E aí, olha um outro exemplo importante aqui que a Bruna colocou. A Bruna, muito provavelmente, vem com uma bagagem cultural muito ligada a essa questão, e a Bruna, eu acho que ainda está presa na questão do conhecimento legítimo do aluno aprender o que eu ensino. Porque, olha só, o comentário dela foi como? É como se o professor mostra 100% e o aluno visse 50%, 70%. Não é isso, Bruno. Na verdade, assim, o aluno vai aprender 100%, mas não necessariamente ele vai aprender o mesmo 100% que o professor ensinou. Esse é o ponto. Todos vocês devem ter vivenciado isso, gente. Chegar para 2 alunos, faz o S, sai coisa diferente. Ah, mas você fez o S? Fiz o S, professor. Aprendeu, é 100%, é isso, fez o S. Mas é diferente, porque as pessoas são diferentes. Né? Então, não é o 100% como assim, aprendeu porque atingiu o que eu quero. Não. Minha sugestão é a gente se desvencilhar um pouco disso. É relacional, na verdade. Diferente do relativo, é relacional. Tá? Por fim, para acabar, Papotinho, e aí vamos para os métodos. Beleza. Então, princípios para a gente ensinar esporte. Então, ensinar esporte implica em lidar o tempo inteiro com esse tipo de aprendizagem, com prática sociocultural, e elasticidade semântica que envolve ela. Ou seja, cada pessoa vai dar um significado para aquilo que está aprendendo, que está ouvindo, que está vivenciando. Cada um vai dar um significado. E a própria prática vai ter essa elasticidade semântica, porque cada um leva para um lado. Então, veja, assim, com as perguntas de vocês, a aula toma outros rumos. E com quem está pensando coisa diferente e não se manifestou, perdeu a oportunidade de esticar ainda mais essa elasticidade. Então, a gente entender que ensinar é isso. É lidar o tempo inteiro com essa aprendizagem relacional e com a elasticidade semântica. E onde está a prática esportiva nessa história? Está no meio, na inter-relação entre a cultura de aprendizagem, que nós somos, junto com os alunos, responsáveis por configurar, e as disposições de cada um para se tornar diferente. Isso a gente não controla. As disposições de cada um para se tornar diferente. Ou seja, as pessoas vão aprender de maneira diferente, cara. Aceita isso e procura, na verdade, pensar estratégias de ajustar a aula para as pessoas aprenderem o mais próximo possível do que você gostaria que elas aprendessem. E, por fim, o nosso papel acaba sendo mediador.
entre o conhecimento ofertado, então eu agora sou um mediador, não sou um transmissor. Eu estou mediando o que eu estou oferecendo para vocês de informação com o que vocês já têm e estão ali construindo. Claro que em 2 aulas eu vou captar muito pouco que vocês estão construindo aí, né? Numa relação de mais tempo, né? Com possibilidades maiores de vocês se manifestarem e tal, eu teria maiores elementos para captar melhor como vocês estão fazendo isso. Mas, de todo modo, nós somos mediadores entre o que a gente está ofertando e as disposições e as formas com que as pessoas vão construir conhecimento. Beleza? Eu vou tentar passar de forma despercebida para outra aula, Papote. Por favor, vamos para a aula 2 para falar dos métodos. Por que eu estou falando de forma despercebida? Porque a Manuela fez um comentário que eu... Putz, matou a pau aqui, Manuela. Você fez o link que eu gostaria de fazer. Nessa perspectiva, o que é ensinar a nadar? É ensinar os 4 estilos ou ensinar as pessoas a se movimentar na água, né? Achou aí, Papotinho? Aula 2. Ó, pra vocês verem... Aí foi. Para vocês verem como a gente tem pouco controle, inclusive, da cultura de aprendizagem. Eu vim preparado, por tudo que eu conversei com o Papote, tudo que ele me passou e tal, eu vim preparado para vocês virem pegando fogo hoje aqui para perguntar, participar e questionar. Estou tendo que reorganizar tudo aqui. Vocês estão bem quietinhos. Então, assim, quiser perguntar e tal, intervir, por favor. Isso! Aí sim! Mas também, se não quiserem, tudo bem. Vamos seguir. Mas eu estou dando um exemplo de como a cultura de aprendizagem ela não é só responsabilidade do professor. Ela também é construída pela interação dos alunos. Isso é muito rico e tira um peso em cima da gente também, né? Fala aí, Douglas. Acho que eu tenho 2 dúvidas. Uma é em que medida essa abordagem é determinista, se eu sou resultado das experiências que eu tive e do contexto que eu estou, em que medida a minha liberdade de agir parte. Isso vem um pouco da minha formação, né? Você falou disso do horizonte de aprendizagem. O meu horizonte vem da fenomenologia, né? Então a gente tem uma proximidade muito grande com o existencialismo, a ideia da liberdade como uma condição humana, né? Então, me soou até estranho essa abordagem humanizar alguém, porque a característica que a gente mais exalta da humanidade das pessoas é a liberdade, né? Na tradição existencialista. Essa é uma pergunta. E a outra é... Eu não consegui me situar muito bem teoricamente. Eu entendi aonde essa abordagem se distancia do construtivismo, mas se você puder, por favor, situar melhor. É um prazer, lógico. Só não está para não perder. Mas vamos lá. Então, quanto à primeira pergunta, não é determinista, e que, na verdade, o tempo o tempo e a profundidade também, viu, Douglas? Que eu estou tratando isso aqui vamos dizer assim, é uma violência teórica, né? Então, assim, tem muita coisa por trás aí que não deu para abordar aqui e tal. Mas aonde não é determinista? E eu vou responder a segunda primeiro, cara. A segunda pergunta. Do mesmo modo com que eu discuti com o Papote na aula passada sobre uma perspectiva psicológica do comportamento, mais comportamental, e que eu falei, olha, essa perspectiva se distancia dela, também se distancia do existencialismo. Essa lógica ela vem muito da perspectiva da sociologia relacional do Pierre Bourdieu, que fazia questão de se distanciar de, por exemplo, Jean-Paul Sartre, né?
Bom, eles se odiavam, na verdade, né? Inclusive pessoalmente. Mas em termos de teóricos, muito distantes mesmo. Não é à toa que você recebe isso com alguma estranheza. E eu lembro que o Cristiano, quando foi na minha banca de livre docência, ele também me questionou sobre isso. Né? Porque realmente são correntes teóricas bastante divergentes. Nessa corrente da sociologia relacional, não é que o indivíduo não tem liberdade, Douglas. Ele tem algum grau de liberdade de percepção e de ação. Mas a ideia é que ele tem um grau de liberdade dentro desse horizonte de possibilidades. Não é uma liberdade plena. Então, quando eu falo do horizonte de aprendizagem, horizonte de ação, é o que? Dentro do horizonte, a gente faz nossas escolhas. Claro que faz. A gente tem nossa racionalidade. A gente tem discernimento, lógico que tem. Mas dentro de um horizonte de possibilidades. Não é uma liberdade plena. Entendeu? Então não espere que a pessoa haja dessa maneira aqui fora. Ou faça essa escolha. Ela precisa ampliar o horizonte, perceber, saber que existe tal, para conseguir fazer essa escolha. Né? Então não é que não tenha liberdade. Quando eu falei de uma liberdade racional utópica, não é uma liberdade racional utópica no sentido que não existe liberdade racional, não é isso. É que existem limites para a liberdade racional. Quando eu falo que não são free agents, né, não são agentes livres, né, é nesse sentido, de que temos liberdade racional, temos discernimento, fazemos escolhas, sem dúvida, isso aí é um ponto pacífico. Mas não de forma tão livre. E aí o existencialismo se distancia um pouco dessa perspectiva. Porque essa perspectiva, longe de ser determinista, mas é uma perspectiva que considera uma influência contextual maior, eu diria, nessa perspectiva individual. O existencialismo ele parte muito, e por isso o existencialismo conversa melhor com a psicologia, porque parte mais do indivíduo, parte mais da liberdade de percepção e de ação do indivíduo. E não veja isso como um certo ou um errado. Eu vejo da seguinte maneira: eles partem de perguntas de pesquisa diferentes. Qual é a pergunta de pesquisa da fenomenologia? Grosseiramente, é como o indivíduo percebe, qual o sentido que ele dá. Essa é uma pergunta que demanda um lastro teórico mais existencialista. Porque a pergunta é essa. A pergunta dessa teoria que eu estou apresentando da sociologia relacional é outra. Não é a pergunta do indivíduo. A pergunta é como os indivíduos constituem as suas disposições. Então, veja, não é como ele percebe, é como a disposição é constituída dentro dos contextos que eles estão inseridos. É outra pergunta. Então, não é que um está certo ou está errado. Eles estão respondendo perguntas diferentes a partir de pressupostos teóricos diferentes e conseguem responder uma coisa que o outro não consegue e vice-versa. Acho que eu respondi mais a segunda. Né? Então, agora, quanto à primeira, acho que eu respondi a primeira também, né? Quanto ao determinismo e tal. Não, longe de ser determinista essa teoria. Há teorias muito mais deterministas, muito mais objetivistas, por exemplo, a teoria marxista, estrondosamente mais determinista. Né? Não, eu não considero como determinista, não. Mas, com certeza, entende que a liberdade de ação ela é condicionada, condicionada não é um bom termo, ela é relacional, esse é o termo correto, a esse horizonte de ação. Então, por isso que é uma liberdade utópica, não é liberdade, né? Você tem um universo de possibilidades aí para sua liberdade. Respondi? Opa, muito obrigado. Excelente pergunta. Muito bom. Bom, vamos lá então. Então, métodos de ensino aplicados à natação, né? Vai lá, Papotinho, por favor, cara. E aí não combinei com a Manuela, mas a ideia é partir daqui, gente. O que é nadar? Se eu dissesse para vocês que nadar é aprender os 4 estilos dentro dos padrões biomecânicos ideais, esquece tudo que a gente conversou até agora, né? Não faria o menor sentido. Na verdade, acredito muito nisso, de que nadar é qualquer ação motora que o indivíduo realiza intencionalmente para se promover propulsão através da água.
E aí eu só tenho uma ressalva, o intencionalmente. Não necessariamente tudo que a gente faz na água é intencional, tá? A gente não pensa em tudo que a gente faz nadando, né? Que a gente discutiu na aula passada também. E isso amplia o ensino tradicional dos 4 estilos como único referencial, abrindo a possibilidade de estabelecer ponto de chegada mais abrangente, como outras formas de estabelecer uma relação com o meio líquido. Por favor, Popote. Ainda buscando responder essa pergunta, essa outra citação eu gosto muito. Que a natação, nessa perspectiva, então, passa a ser compreendida como a adaptação do homem à água. Adaptação do homem, do ser humano, na verdade, não só o homem, mulher, criança, enfim, à água. O que envolve a propulsão, o deslocamento, o controle respiratório, né, a sustentação do corpo e tal, e que isso envolve o domínio das possibilidades, aí eu tenho a ressalva do todas, mas das possibilidades de movimento no meio líquido. Para poder, e aí eu vou ler de outra forma as últimas linhas, para poder aplicar à natação o sentido que a pessoa quiser. No lazer, na reabilitação, na saúde, na competição, na arte, e assim vai. Partindo disso, por favor, Popotinho. O que a gente pode pensar como o que ensinar? Fundamentalmente, o tempo inteiro a gente está ensinando adaptação ao meio líquido. E aí eu trago uma perspectiva bastante tradicional aqui, e eu quase não trouxe, na verdade eu trouxe até a pedido do Papote, e deixar a sementinha plantada, e vocês discutam mais isso no decorrer do curso, que tradicionalmente pensar em ensinar natação é adaptação ao meio líquido. Pode passar, Potinho, por favor. A iniciação aos 4 estilos, aprimoramento, treinamento e tudo mais. Mas a minha sugestão é que a gente pense mais do que isso. Lembra no primeiro momento da aula passada que eu coloquei 4 princípios de ensino? Então, ensinar esporte a todos, ensinar bem esporte a todos, ensinar mais do que esporte a todos, ensinar a gostar de esporte. Como é que a gente pode pensar para o ensino da natação casar com isso? Será que ensinar os 4 estilos de uma forma rígida vai atender a esses fatores? Ou, às vezes, a gente ensinar os 4 estilos junto com a multinatação, outro nome que vocês queiram dar, ou seja, outras formas de nadar, não seja interessante para a pessoa, por exemplo, utilizar no lazer, ou seja interessante para a pessoa até melhorar seu desempenho atlético, competitivo, ou quando a gente for ensinar adaptação ao meio líquido, a gente nem pensar nos 4 estilos e pensar na pessoa ter prazer na água, a pessoa primeiro sobreviver e assim vai. Onde eu quero chegar para a gente pensar os métodos? Por favor, Papote. Que para a gente pensar o que ensinar e como ensinar na natação, a gente considerar tudo que a gente falou até agora, que as pessoas partem de pontos diferentes, vão ter bagagens culturais diferentes, vai ter elasticidade semântica, vão dar sentidos diferentes para a prática e tudo mais. Só que a pessoa está pagando para aprender a nadar. Então, em alguma medida, a gente tem que ensinar os 4 estilos. Concordam? Assim, em algum momento, o cara tem que aprender os 4. Mas a gente não precisa ensinar só os 4 estilos. E a gente não precisa ensinar só a técnica dos 4 estilos. Então, quando a gente fala ensinar bem esporte, realmente, assim, se a pessoa está lá fazendo aula com você de natação e não aprende os 4 estilos, tudo bem que é um arbitrário cultural isso também, né? Mas faz parte do processo. A questão é, o serviço acaba nadando os 4 estilos? Ou qual a melhor forma da gente chegar nos 4 estilos e além dos 4 estilos? Essas perguntas nos levam a gente pensar nos métodos. E não entenda o método, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu tenho certeza que vão usar isso no curso mais adiante, eu não seria a melhor pessoa para fazer isso, mas eu não vou falar em método no sentido de sequência de aula, no sentido de esqueleto de aula, no sentido de
série pronta, receita de bolo, esquece isso. Tá? Jamais eu faria isso aqui. Porque eu iria contradizer tudo que a gente conversou até agora. Na verdade, eu quero discutir com vocês concepções pedagógicas. Então, de onde a gente parte para pensar um método que vai usar na aula. Eu já te adianto a conclusão, até porque não vai dar tempo de passar por tudo. Eu já adianto a conclusão. Na minha opinião, qualquer concepção pedagógica serve nessa perspectiva relacional, considerando o horizonte de aprendizagem do aluno e que tipo de estímulo cabe para ele naquele momento. Eu acho que a gente ser rígido a qualquer uma dessas concepções, a chance da gente deixar de atender um aluno da melhor forma em determinado momento, de acordo com a demanda dele, a chance da gente deixar de atender é grande. Tá? Então vamos lá. Eu sugiro aqui até um texto, esse texto, acho que se tiver a oportunidade de ler, um texto que eu escrevi com um aluno há uns bons anos atrás. Eu era doutorando na época. E foi uma primeira aproximação que a gente fez com essa discussão com natação, e que a gente propõe a discussão dessas perspectivas, né? A global, analítica e situacional. No sentido de que, e isso tem uma certa dose de tradicionalismo também, mas eu quero dar um olhar diferente com base no que a gente discutiu sobre aprendizagem. Tá? No sentido de que a perspectiva global, o que é? É a perspectiva da tentativa e erro. É a perspectiva da pouca sistematização para a aprendizagem. É a perspectiva, mais ou menos, de jogar o cara na água e ver o que ele faz. Sugiro pouco a gente utilizar ela como principal, mas ela é muito presente na vida de muita gente, na construção da bagagem cultural. Né? Então, aquela pessoa que aprendeu a nadar na piscina ali com a família, brincando dentro da água. Ou no rio, com os amigos, ou sabe que aprendeu na raça? A concepção global é permitir que a pessoa aprenda na raça. Por que eu estou considerando ela aqui? Eu não vou propor que ela seja o norte para as aulas e para os treinos de vocês. Isso eu não vou propor, não. Mas eu gosto de deixar ela aqui na relação porque é uma concepção de ensino que nos lembra sempre que a gente não tem esse controle todo e que tem hora que a gente precisa deixar o aluno construir, se manifestar na água, e a partir daí a gente fazer intervenções. Só para a gente lembrar isso, não esquecer disso. Por isso que eu deixo ela aqui. Tá? De que tem hora que menos instrução e permitir que o cara tente fazer, às vezes ensinando uma virada, deixa o cara tentar fazer, vai dar errado, mas aí você começa a ajustar a partir do que ele fez. Ou, sei lá, né? Para a gente não esquecer disso, que faz parte. Faz parte. Lembra, a gente não tem 100% de controle do que os nossos alunos vão fazer e como vão responder. Às vezes a gente deixar acontecer vira também. Tá? A segunda concepção pedagógica que eu gostaria de trazer para vocês é a analítica. Analítica, muita gente chama de tradicional, de segmentada, enfim, tem muitos nomes aí, né? O que seria a concepção analítica? É uma concepção de que você fragmenta o aprendizado, o conteúdo, fragmenta a técnica, por exemplo. Então, você fragmenta a natação em 4 nados, fragmenta o nado crawl em braçada, pernada, sei lá, respiração, fragmenta a braçada na fase de entrada, na fase ali do primeiro apoio, segundo apoio, recuperação. Então, assim, fragmenta. Sim, a resposta é sim, Felipe. Fragmenta. Na expectativa de que o todo vai ser a soma das partes. Então, diria, o princípio teórico da perspectiva da concepção analítica é de que o todo se compõe na soma das partes. Então, você vai aprender a fazer a entrada na água, você vai aprender a fazer o primeiro apoio, o segundo, não sei nem se estou usando a melhor terminologia, mas isso aí vocês vão discutir depois, né?
vai ter gente mais gabaritada que eu para discutir isso mais para frente. Mas vamos usar essa metodologia agora, essa terminologia agora. A entrada na água, primeiro apoio, segundo. Então vai ter o educativo que o cara vai entrar na água e fazer isso. Ó. Né? Vai ter educativo que vai meter a mão no ombro e entrar na água. Vai ter educativos que é a fragmentação da fragmentação da fragmentação do movimento. Isso faz parte dessa concepção analítica. Ela parte também de um referencial, e aí eu vou pedir para você dar uns slides aí, Papote. Eu estou ficando muito nesse que não vai dar tempo de passar todos. O educativo não é. Eu dei só um exemplo, tá? Não vou nem entrar no mérito desses educativos aí. Mas mais para entender. Então, assim, ó, isso aí que eu queria chegar. Não, na verdade, pode passar mais um. Pode passar mais um. Isso. Aí, obrigado. Essa concepção analítica, ela vai partir do seguinte princípio, de que vamos considerar o último círculo aqui com os 4 triângulozinhos como um nado aprendido, tá? E a concepção analítica ela vai entender que isso se dá de parte a parte, então do simples para o complexo, do fácil para o difícil, na construção de um movimento. E aí a grande sacada dessa concepção, de um movimento tido como ideal. Então, a concepção analítica, ela não parte só da fragmentação do movimento e da aprendizagem das partes e que a soma das partes chega ao todo. Além disso, o que é o todo? É o modelo, o modelo tido como ideal em termos, seja biomecânicos, ou seja, de eficiência. Então, esse modelo é a última figurinha da direita. Então, o que a gente vai fazer, os estímulos que a gente vai incorporando, adicionando na soma das partes para chegar no modelo final. Então, a concepção analítica, ela, se for seguida à risca, ela pouco considera manifestações muito diferentes dos alunos em relação a esse modelo. Ela vai mais procurar com que o aluno se adeque ao modelo ali biomecânico de aprendizagem do que o contrário. Tá? E veja, não estou fazendo juízo de valor ainda, daqui a pouco vamos fazer, das concepções. Mas eu quero que vocês entendam a concepção. Tá? Então, a concepção analítica ela vai ter esse princípio. Por favor, Papotinho. Então, os exercícios, e olha só, eu usei esse termo de propósito. O exercício, essa concepção é muito pautada em exercício, em tarefas. Então, os exercícios dessa concepção se apoiam na análise do movimento técnico lateral, decompondo em fases. O exemplo que eu já dei, né? Então, o nado crawl decomposto, ensinados em separado, de forma sequenciada. Então, 3 coisas fundamentais da concepção analítica: a fragmentação, o todo é a soma das partes, o objetivo ali ideal, que faz parte desse arbitrário, né? Então, o objetivo ideal há 30 anos atrás era um, e vai mudando. Hoje existe imagina quando vocês forem estudar os estilos de nado, deva haver hoje algumas formas, se não consensuais, quase que consensuais como estilo ideal. Né? E que eu apostaria que daqui a 20 anos não serão mais. Mas porque a coisa muda, a coisa evolui, né? Enfim. Mas, de todo modo, a concepção analítica vai partir desse modelo. E aí tem uma perspectiva muito forte do aluno se adaptar ao modelo. Por favor, Papotinho. Então, um exemplo, né, de processo de adaptação ao meio líquido é um exemplo, assim, não vamos nem discutir se está certo ou errado, isso podia fazer diferente. É só um exemplo da concepção analítica. Tá? Então, batida de perna na borda da piscina, entra na água com o apoio do professor ou na borda, respira na borda, flutua primeiro com o auxílio do professor, depois flutua com a prancha. Enfim, parte do simples para o complexo, do fácil para o difícil, em termos sequenciais. Por favor, Potinho. Eu não entendi se você passou 2 ou você voltou. Me perdi agora. Volta mais um, por favor. Volta mais um. Isso, então 1 agora, por favor. Isso, obrigado.
A outra concepção é a sintética. Então, a gente falou da global, que o Felipe traduziu bem, meio intuitivo, solto, deixando. E é o intuitivo, não é intuitivo inato, tá? Na verdade, eu chamaria esse intuitivo do movimento não percebido, não racional, não intencional, né? Uma aprendizagem não intencional, tá? Mas beleza. A concepção sintética, ela vai estar no meio do caminho, eu diria, entre a global e a analítica. A sintética vai estar no meio do caminho por quê? Porque ela vai permitir, e aqui na verdade pode mudar para pode, esse aqui eu vacilei, é concepção analítica ainda aquele slide. Agora começa a sintética. A sintética vai permitir o seguinte, que sim, que o professor tenha um objetivo, que seja um modelo, um alvo ali a ser perseguido da aprendizagem dos alunos. Então, tem que ensinar os 4 estilos e a técnica mais eficiente que eu considero é assim, assim, assado, e aí vamos batalhar para os alunos chegar o mais próximo disso. A concepção sintética não elimina isso, tá? Porém, ela parte de um pressuposto mais próximo do que a gente discutiu todo do que seria aprendizagem. De que o aluno não vai aprender o que a gente está ensinando, mas ele vai construir essa perspectiva relacional. Então, a concepção sintética, ela se baseia na ideia de que o todo, ou seja, o nado final ali, que nunca vai ser final, todo mundo vai estar mudando o tempo inteiro, mas que o nado, o todo, é mais do que a soma das partes. Aí complicou, né? O que essa perspectiva vai entender? Que o todo, o produto, o nado, é mais do que a soma daquelas técnicas fragmentadas. O nado é, na verdade, a produção daquela pessoa frente à bagagem que ela conseguiu construir, bagagem motora, bagagem cultural e todas as disposições, tudo que a gente já conversou lá das disposições e tal. De forma relacionada ao que foi ensinado para ela. Por que o todo é mais do que a soma das partes? Porque esse todo vai ter componentes que são imponderáveis. E esse todo vai ter componentes que, às vezes, é uma técnica de nado que não vai respeitar aquela fragmentação inicial. Então, eu dei o exemplo da fragmentação, né? Entrada, primeiro apoio, segundo apoio, recuperação. Estou chutando isso. E o cara faz uma abraçada reta, que não dá para diferenciar muito bem primeiro, segundo apoio ali. Né? Então, por isso que a ideia é que o todo é mais do que a soma das partes nessa perspectiva. Que o todo final ali considera que existem partes, não isola isso, não nega isso, mas é mais do que isso. Tá? Então, se baseia na contextualização do processo pedagógico e na não fragmentação do movimento em gestos técnicos escalonados, mas sim realizações que se completam e formam o conteúdo final. Então, nada impede de aprender uma técnica de nado até um certo ponto fragmentada, mas com uma liberdade de decifração e de manifestação do nadador maior, inclusive porque ela está no meio termo da analítica e do global, permitindo, numa perspectiva mais próxima do global, que o aluno crie, adapte e produza uma técnica de movimento que talvez seja eficaz para ele. Né? E não necessariamente aquele modelo biomecanicamente tido como ideal seja eficaz para ele e outra técnica seja mais eficaz. Então, permitir que isso aconteça. Por isso que é o meio do caminho entre as duas. Por favor, Papotinho. Então, vejam que, diferente da analítica, que a atividade completa, o nado completo, se deu pela soma das partes, essa concepção analítica pautada na perspectiva de um método global funcional, como propõe Dietrich, dialogando com essa concepção, a gente tem uma atividade que as pessoas aprendem algumas coisas, esses triângulozinhos, aí faz outra aprendizagem, modifica o que aprendeu, faz outra, modifica,
até que, de uma forma não tão controlada, ela vai construindo aquela atividade completa. Então, veja que tem atividade, tem estímulos com alguma fragmentação, com alguma sequência, não nega isso. Mas uma perspectiva mais ampla de entender que a aprendizagem se dá na perspectiva relacional. E que o produto vai ser o que é possível naquele horizonte de aprendizagem do aluno, na relação com a cultura de aprendizagem que a gente criou. Por favor, e por isso se apoia não só em exercícios, mas em jogos, atividades, na construção de movimento de uma técnica mais própria do aluno. Né? E utiliza situações, problema, desafios, tarefas. Eu acho que a multinatação entra muito aqui, o método de natação animal, que é só uns exemplos, pode passar, Papote. Então, numa adaptação ao meio líquido, por exemplo, imitar animais, né? Então, cantando com crianças, isso é uma perspectiva da concepção sintética. Né? Cria uma historinha. Minha filha, toda vez que a gente vai nadar, ela já sabe nadar, sabe respirar e tal, mas ela adora fazer a Dona Aranha na borda da piscina. É um prazer para ela. Foi o modo como ela aprendeu a fazer respiração, a controlar a respiração, a perder o medo de afundar. Então, hoje ela faz a Dona Aranha tendo que sentar no fundo da piscina. Então, senta lá no fundo e volta. Não era assim, mas onde eu quero chegar? É uma concepção sintética, em que não tem o rigor do abaixa e volta tantas vezes. Não, é a Dona Aranha, cara. Deixou a forte, escorregou, pum, volta. E aí você faz, aí você quer fazer ela fazer várias vezes. Então a Dona Aranha veio a chuva forte e a derrubou. Pum, uma vez, derrubou de novo, vira uma brincadeira e está controlando a respiração. Então, você abordar de outra maneira. Por favor, Papotinho. E aí outros exemplos, né? Então, imitar um tatu, para eventualmente aprender a flutuar de maneira diferente, ou uma iniciação, uma virada. Enfim, pode passar, pode ir mais rápido até. Imitar uma pulga para fazer a propulsão e a saída. Enfim, a concepção sintética, pode ir, Papotinho, obrigado. Ela vai se basear em algumas outras atividades que vão ter uma perspectiva muito mais de estímulo, de problemas a ser resolvidos, uma liberdade maior de criação técnica por parte dos nadadores em relação à analítica. Falar dois jogos que eu não sei se no alto rendimento como isso seria recebido, mas a gente fazia muito na equipe master da Companhia Atlética, os caras adoravam. Então a gente queria fazer treino para treinar arrancada mesmo, tiro de 12,5, de 10 metros, 12,5, tá? Sabe como é que a gente fazia? A gente fazia jogo de par ou ímpar. Como é que é o jogo de par ou ímpar? Botava todo mundo no meio da piscina, e a piscina funda, então os caras tinham que ficar lá fazendo, por exemplo, a pernada, se sustentar na vertical, um de costas para o outro, então duas colunas, né? As pessoas de costas para o outro, tal. Um lado era par, outro lado era ímpar. Se eu cantasse um número par, o lado par tinha que arrancar e sair rasgando e tocar a borda antes do ímpar pegar ele. Se eu faço número ímpar, ia para o outro lado. Então, na verdade, é um pega-pega. Se for par, foge para cá. Se for ímpar, foge para lá. Eu tinha controle do número de tiros que eles estavam fazendo e a distância do tiro e a intensidade? Não tinha. Mas eu garanto para vocês, o tesão que os caras saíam da vertical, no fundo, e tentar arrancar o mais rápido possível para não ser pego ou para pegar, era o estímulo que eu queria. Talvez se a gente fizesse tiros de 10 metros saindo do meio, ou prepara, vai, talvez não fosse o mesmo tesão, não ia ter a mesma entrega. Né? Então, eu estou dando esse exemplo porque com a concepção sintética, ela está baseada nisso. Numa liberdade maior de ação, num problema, numa contextualização diferente que permite ao nadador, à nadadora, não necessariamente ficar preso à técnica, ao rigor, ao controle, mas que às vezes vai ter até estímulos mais adequados. Né? Tem uma pergunta aqui para a gente ir para as conclusões, vai dar para terminar.
Só pergunta da Marcela, pode ser primeiro, Papotinho? Aí. Tá. A Marcela perguntou: sintética seria o aspecto rudimentar para o nado? Ixi, eu não sei se entendi a pergunta, Manuela. Você está com o microfone? Aspecto, não entendi o que você quer dizer com rudimentar. Boa noite, Renato. Oi, tudo bem, Me Manuela? escuta? Tudo jóia. Pode falar. Quando eu coloco o aspecto rudimentar, eu entro em comparação ao que você colocou aqui dentro das outras possibilidades, né? Buscar o fim, vamos colocar o tatu como o fim da virada, né? Então, você vai estar ali trabalhando sem ter a perspectiva da técnica, vendo o movimento de maneira mais global, para depois você buscar esse fim. E aí, com esse resultado, a ludicidade seria inserida, como você deu esse exemplo aí dos nadadores fazendo os tiros sem perceber. Então, a resposta é sim para a sua pergunta. Agora eu entendi sua pergunta. Mas eu não usaria o termo rudimentar, Manuela. Sabe por quê? O rudimentar, você meio que escalona o que é bem desenvolvido e o que é rudimentar. E eu discordo disso, sabe? Eu acho que está no mesmo nível. Senão a gente legitima como um bem desenvolvido, um ideal, um melhor, aquilo que é rígido no termo biomecânico e do controle, e secundariza esse tipo de abordagem. Eu não gosto de tratar dessa forma. Respeito, tudo bem. Por isso que eu não usaria o termo rudimentar. Alternativo talvez seja uma palavra melhor, né? Ou o similar, talvez, né? Eu não tinha entendido o rudimentar, mas a resposta é sim, a sua pergunta. Eu só sugiro um cuidado com o rudimentar, porque no rudimentar a gente corre o risco de hierarquizar, né? E legitimar uma perspectiva mais que outra. Eu acho que tem que ter esse cuidado. Certo, obrigada, Renato. Nada, que isso. Fala, Papotinho. E depois a gente vai para as conclusões aí, que eu acho que vai dar tempo. Eu gostaria só de convidar, até para ilustrar o que você falou nessas duas aulas, pessoal, se vocês observarem no cronograma, né, do conteúdo desse curso, teve um cuidado e foi proposital, porque a aula do professor Alberto Clar, ele vai falar de iniciação dos nados culturalmente determinados. Que é o arbitrário cultural, perfeito. Exatamente para diferenciar esse conteúdo que está sendo ministrado do aprender a nadar, do ensinar a nadar, que não necessariamente se reporta aos nados culturalmente determinados, crawl, costa, né, o peito, borboleta, por aí vai, e de uma forma de locomoção no meio líquido que representa o domínio, pelo menos a resolução de 3 problemas da natação, né? O equilíbrio, a respiração e a propulsão. Então, é só um detalhe, porque realmente a gente teve um cuidado, viu, Renato, de não chamar realmente de ensinar a nadar, né, o que é, na verdade, algo diferente do ensinar a nadar, e sim a transmissão de técnicas natatórias, né, estabelecidas pela cultura, pelo menos até agora vigente, né, se alguém inventar um nado mais rápido do que o crawl, né, daqui a um tempo a gente coloca também, né, nas próximas edições. Agora, me chama atenção e eu fico muito contente dessa colocação, porque especialmente pelo fato da sintética, né, não ser necessariamente o produto não ser só a soma das partes, e sim algo maior. E uma crítica, e é nesse sentido que vai a minha colocação, né, gostaria de ouvir sua opinião, porque a analítica foi a primeira, e eu gosto muito dela, né, e eu sei que não é surpresa para você, né, não com a rigidez, né, que ela foi concebida, mas, por exemplo, existem algumas literaturas, e essa é a minha crítica para essas literaturas, né? A gente até está escrevendo algo sobre isso, que é super criticado, e não tem problema se você tiver uma posição contrária, ao contrário, né? Sim. O método, parte dos elementos ser ensinado a seco, né? E, então existem, embora eu concorde totalmente, porque com o rato nós fazemos isso, né? Vou adaptar o rato ao meio líquido. Então você coloca o rato na água,
para ele não ficar assustado, para depois fazer os experimentos com ele. Quer dizer, né, dentro daquela concepção, a adaptação é meio líquido, então eu vou colocar a pessoa na água para não ficar assustada, para depois eu fazer o que eu quero, né, e chegar dentro de um modelo mais rígido. Bom, dentro dessa concepção, como que você vê, né, dentro de um processo de ensino, tirar a pessoa da água e transmitir parte do que é considerado ideal, mecanicamente, biomecanicamente investigado e dentro do que seria o paradigma vigente, talvez, né, para depois fazer a transposição na água? Eu não vejo nenhum problema, eu só mudaria a palavra transmitir. Por tudo que a gente discutiu desde terça-feira. Tá? Eu diria ensinar. Por quê? Se eu mudo transmitir por ensinar, eu permito que a pessoa construa, e é o que vai acontecer de fato, né? Ela não vai adquirir o que eu estou transmitindo, com muitas aspas, né? Outra coisa vai acontecer, eu só mudaria o transmitir, mas eu não vejo problema algum. Então, eu vou te responder com as conclusões, Papote. Por favor, passa aí. A minha posição qual é? É que todas as concepções são úteis. Mas se baseando em tudo que a gente discutiu sobre elasticidade semântica, aprendizagem com abordagem sociocultural, a arte do negócio é a gente entender que cada um vai responder de um modo diferente, cada um vai construir a sua natação de modo diferente, cada um aluno, estou dizendo. E que a gente, como mediador, tem a obrigação de jogar com esses métodos da maneira com que esse horizonte de aprendizagem do aluno permita e solicite, demande, né? Então tem hora que vai ter que tirar o cara da água, botar ele assim, deitadinho assim, pegar na mão, tenta esse movimento que não está saindo. Tem hora que vai caber o sai dedão em cada dedinho. Pode ajudar. A crítica que eu tenho à concepção, tanto analítica quanto a sintética, é quando vira religião. Então é só analítica, só o sintético. Aí é incompleto. Por quê? Porque aí você está fazendo o aluno se adaptar ao método. E depois de tudo que a gente conversou nas duas aulas, eu acredito que é o contrário que a gente tem que fazer. A gente tem que procurar adaptar a cultura, ressignificar a nossa cultura de aprendizagem para melhorar ao máximo a experiência de aprendizagem do aluno, né? Então, o que eu acredito é nisso, de que todas são úteis de acordo com o objetivo da aula, a facilidade de cada aluno para o aprendizado, o modo de aprendizado de cada um, e que o preconceito em relação a qualquer uma das concepções representa um equívoco. Essa é a minha resposta. Então, se julgar que experimentar um movimento fora d'água pode ampliar o horizonte de aprendizagem para quando ele cair na água, por que não? O problema é fazer um movimento fora d'água e exigir que o cara reproduza dentro d'água. Aí eu acho, não só equivocado, como ingênuo até, né? Mas, veja, não deixa de ser um estímulo de ampliação de horizontes de aprendizagem. Por isso que eu defendo as três concepções. E por isso que eu mantive a global, para lembrar a gente disso. Que tem hora que, às vezes, você deixar o cara dentro d'água é útil. Minha experiência com ensinar crianças passa por elas entrarem na água e demorar um pouco para eu passar a primeira série, por exemplo, passar o primeiro exercício. Entrar na água e ficar conversando e deixar os bichos ali. Um vai mergulhar, outro vai sair andando, outro vai... É o global, cara. É um global provocado, né? Assim, quantas escolas de natação não fazem aula com criança que no final deixa brinquedo, faz a hora da brincadeira, a hora do... O cara abriu meu WhatsApp, olha que perigo, cara. Todo mundo vendo o que escrevi para você aí, ó. Ainda bem que eu não xinguei. Então, assim, é o global, por que não? Né? Então, eu vejo dessa forma. Tá? Que cabe ao professor, a professora, analisar o que o aluno, a aluna já sabe, o que precisa e usar um método de acordo com a necessidade. Último slide, por favor, Papote.
E eu vejo, assim, Vapote, também, que de acordo com a concepção de aprendizagem que eu defendi, eu não teria como dar outra resposta. Se eu falasse, não, vai só na sintética que funciona, eu estaria negando tudo que eu falei, cara. Né? Porque cada um vem com uma bagagem cultural, com uma disposição. Então, tem pessoas que vão ter uma disposição para aprendizagem mais convergente com o analítico. Beleza, vamos lá. O importante é o cara aprender. O Renato, antes de você concluir, você colocou também, e eu gostaria de até citar, dos poucos estudos, né? Cara, é a natação dos esportes mais investigados do mundo, mas quando a gente observa o aspecto pedagógico, é muito pouco. Né? Tem muito pouca literatura, realmente, em relação a estudos e dados, realmente, a partir de testagem mesmo, né? E colocar em xeque, contrapor e tudo mais. Né? Mas tem alguns indicativos mostrando, por exemplo, que crianças que aprendem a nadar, né, em clubes, mas geralmente clubes que têm equipes de competição, aprendem mais rápido, né, do que crianças que estão matriculadas em academias. E uma das hipóteses, na verdade são duas, que teria ficaria observando o outro, né, o aluno termina a aula e fica olhando a equipe treinar, e isso favoreceria, seria um estímulo a mais, e outro, uma maior oportunidade de prática, né, porque daí acaba fazendo 3, 4 vezes a mesma aula nas outras piscinas, né, termina a aula e teria maior oportunidade de prática. Esse exemplo entraria naquela questão cultural, do contexto cultural? Sim, é isso, cara. É sobre isso que a gente está falando. Então, vamos lá. Uma criança que aprende a nadar num curso, num clube, com tradição competitiva, tem os caras ali treinando, está na piscina do lado, então ele tem a referência. Então, veja, a hora que colocar ele para treinar, concorda que ele tem mais informações, ele está mais familiarizado, o horizonte de aprendizagem dele está mais convergente para o que vai ser pedido para ele? Com certeza ele sai na frente. Também no lance de imitar, né? Então, cara, é muito comum isso, né? Assim, a gente vê criança procurando imitar, né? O jeito de fazer a virada, o jeito da saída, os trejeitos dos caras que eles, pô, né? Esse aqui nada muito e tal. Amplia o horizonte também, cara. Né? Não, isso eu acho que faz muito sentido. Faz muito sentido. E vai também, em termos daquelas teorias de aprendizagem do esporte, que se baseia me fugiu o nome agora, do Coté, que é o... me fugiu o nome agora. Antes da gente especializar, a gente procurar uma vivência esportiva diversificada, que faz parte disso também, né? Então, você não aprender só o que está na sua aula, você também, que é um pouco da concepção global, você explorar outras coisas sem a instrução. Você explorar algumas coisas sem alguém te instruindo. Pô, claro que isso amplia o horizonte de aprendizagem, isso amplia o repertório motor, e com certeza isso ajuda, né? Eu simpatizo muito com essa ideia, assim. Embora não conheça o estudo que é comprovado na natação. Por isso que eu simpatizo, né? Não vou falar que eu concordo, porque não tenho dado, mas simpatizo com essa ideia. Assim. E, por fim, as concepções de ensino não se anulam, na minha opinião, mas se completam. E não vejo problema em usar animais de um processo pedagógico, eles sejam aplicados com critério, de forma direcionada e sempre procurando utilizar uma maneira de ressignificar o treino. Então, não é o aluno se adaptar ao treino, é ressignificar o treino, adaptar a aula aos alunos, ao que eles apresentam, ao que eles precisam e o que a gente quer que eles aprendam da melhor maneira possível. É isso. O último slide é o meu contato, né? Caso alguém queira, estou completamente à disposição. Para caminhando para o fim, quero agradecer pela oportunidade do convite, a oportunidade dessa foi curta, né? Convivência que a gente teve, remota. Espero poder conhecer vocês pessoalmente, né?
encontrá-los, mas quando a gente tem uns minutinhos ainda, eu gostaria também, perguntas, comentários, fica à disposição. Até o Pedro fez um, que dá discussão aí, Pedro? Fiquei curioso agora. Mas, enfim, gostaria de ouvi-los também nesse final. Mas obrigado mais uma vez. Por favor, Valmer. Obrigado. Pode falar. Comentário da Gabriela. Não, só antes do Valmer falar, só ler o comentário da Gabriela, então, que esse aí eu pulei. O aspecto da academia não seria importante ser analisado também, afinal, quanto tempo mais o aluno demorar, mais dinheiro entra para o dono. Mais ou menos, viu, Gabriela? A primeira academia de natação que minha filha frequentou, que eu coloquei ela, não lembro quantos anos ela tinha e tal, eu tirei, porque eu senti que estava meio embromation ali, sabe? Eu tirei e procurei outra. Então, aí veio a pandemia e tal, aí ela aprendeu a nadar por conta, eu que fui ensinar ela. Mas por causa da pandemia, fechou a academia, lembra? Tal. Mas eu já tirei minha filha de uma academia que eu achei que estava na enrolação, sabe? Então, não sei. Mas como o Pedro disse, é uma discussão boa, sei mesmo. Pode falar, Valmer. Vamos lá. No slide atrás, eu não sei se eu não entendi direito, tinha lá global, analítico e situacional. Então vamos lá. Não, leia como sintética, e na verdade deve ter sido um equívoco, porque eu fiz essa sintética, ela tem uma analogia ao método situacional de esporte coletivo, que é muito semelhante. Ah, tá. E aí, para construir essa perspectiva e apresentar para vocês, eu fiz algumas transposições. E aí eu posso ter comido bola. Leia como sintética mesmo. Ah, tá. E só para fechar, né? Então, o método ideal vem da necessidade do aluno, do nadador, do atleta, né? A minha opinião Fechando aí o assunto, a ideia é essa, né? A minha opinião é essa. Eu acho que é importante a gente conhecer as características, pontos positivos e negativos de cada uma das concepções. É importante tudo aquilo que a gente falou de aprendizagem, para a gente ter essa clareza de que os caras não vão aprender o que a gente quer. Os caras vão desenvolver um modo deles nadar a partir das referências que eles têm, das experiências que eles têm. E o nosso papel é dar o estímulo que, relacionado às disposições das pessoas, tem uma maior chance de chegar a um resultado. Qual estímulo vai ter maior chance? Depende, cara, do contexto, das pessoas, e aí é a questão de conhecer o seu aluno, conhecer a sua aluna, e experimentar um método. Claro que nada impede você de ter suas preferências metodológicas e tal, mas a mensagem que eu quero deixar, assim, a rigidez metodológica, eu acho que ela é danosa, sabe? É um problema. Você usar majoritariamente uma concepção metodológica, beleza, né? O que você acredita, talvez funcione melhor no seu contexto, mas sempre está aberto a mudar isso e oferecer estímulos diferentes, eu acho que é fundamental, né, Val? Eu concordo. Eu trabalho muito assim porque tem N situações que você tem até dentro de uma turma, né? Turmas vamos lá, de adultos, né? Eu dava aula para 4, 5 níveis ao mesmo tempo, quer dizer, você não ajustar isso, Sim. não sai do lugar com ninguém, né? E até injusto, né? É injusto porque você está fazendo a pessoa se adaptar à sua aula. E não é o melhor estímulo, certo? Para muitos não vai ser o melhor estímulo, né? Então... Sem dúvida, eu concordo plenamente com isso que você falou aí. Eu uso já, estou com algum tempinho já de beira de piscina, não muito, não vamos falar em números, mas eu concordo e acho que isso dá certo. Legal. Experiência, né? Experiência. A cara do Pedro, velho, não estou te entendendo, não, Pedro. O cara, velho. Eu sei que o assunto daria muito tempo, mas eu sei que quando há muita conversa, quando a Regina abre a câmera... É o sinal, Regina, é um sinal importante. É o sinal. Né? Eu estou tão acostumado com isso que eu já me ligo rápido. Renato,
Bom, deixa eu só fazer os finalmente. Eu gostaria realmente sinceramente, de te agradecer, né, por ter aceitado participar desse nosso projeto, né? Eu acredito realmente que o que a gente está fazendo vai virar um marco histórico, né, na área de natação e esportes aquáticos. Né? A ideia era realmente quebrar a homeostase, né? E isso foi quebrado. Né? Eu agradeço por você não ter pulado, né, cortado aquele conteúdo inicial, porque era uma possibilidade, né, a gente cortar, a gente até conversou bastante a respeito disso, porque eu entendo que essa é a base que a gente está precisando nesse momento, né, para as coisas que virão na sequência. Então, nesse momento, no nosso entendimento, foi mais do que passar sequências pedagógicas, né, e tudo mais, era ter esse tipo de reflexão, esse tipo de conteúdo, eventualmente denso, pesado, mas é isso aí, né? Tem que quebrar a homeostase mesmo, né? Então, eu te agradeço. Me desculpe se eventualmente eu abusei da nossa amizade e te enchi de perguntas, e porque é óbvio, né? E eu não montei um curso desse simplesmente para ter os alunos. Eu quero aprender muito e aprendi muito, né? Obviamente, na sua aula, assim como em todas as outras. Então, eu te agradeço demais e, certamente, molhando as palavras, nós vamos continuar muito essa discussão, quem sabe, né, com o pessoal aqui de maneira presencial. Então, muito obrigado, viu, Renato? É sempre um orgulho e um prazer te ouvir falar. Obrigado. Aproveitando. Só reforçar o agradecimento, foi uma honra para mim e é uma oportunidade de aprendizado para mim também. E ainda bem que vieram as perguntas, questionamentos, a gente só cresce com isso, né, cara? Então, e quero parabenizar pelo curso, pela iniciativa, realmente, também acho que é um marco e tem tudo para ter muito sucesso, cara. Então, parabéns. E obrigado a todo mundo pelos comentários aqui também. Agradeço de coração. Até peço que no formulário coloquem tudo lá, viu, gente? Que foi legal, que não foi e tal. Para mim é importante ter esse feedback. Então, agradeço de coração. Parabéns. Obrigado. Valeu. E aproveitando aqui o final, gente, uma dica para vocês. Na próxima aula, a gente vai começar o módulo 2 sem terminar o módulo 1. Tá? Nós estamos trabalhando com o módulo 1. Vocês terão muitos conteúdos do módulo 1, mas já entrarão alguns conteúdos do módulo 2. Então, no dia 15, começa a aula do professor Gerson. Vocês receberão, uma aula que é intitulada Definições, Conceitos e Fundamentação dos Protocolos utilizados para avaliação aeróbia e anaeróbia. Vocês receberão previamente um texto, tá? Resumido, além dos artigos. Esse texto, gente, é muito importante que vocês leiam. Tá? Daí, se não tiverem tempo, né, para ler os artigos, ok. Mas o texto é muito importante para o bom acompanhamento da aula. Ok? Mais uma vez, eu agradeço a todos pela participação, pela presença, e bom descanso a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço, gente. Pessoal, obrigado. Até mais. Tudo de bom. Valeu. Renato. Obrigado. Pacotinho, pode segurar um pouquinho? Acho Claro. que você ir para outra sala, né? Eu te passo lá. Beleza. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, um abraço. Até a próxima. Obrigado aí pelas palavras. Agradeço. Um abração. Marcelo, Oi? eu posso... É só uma pergunta com